A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadaz, venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em três categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia tem quantidade de matemática e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade do nosso Senhor Deus, não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas três fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, por nós termos as duas autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas três funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, leia e examine na Bíblia Sagrada. Em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42... E João 15, 15, veja o benefício que há em você se juntar conosco em um só Espírito. Por isso seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulo, com orações ser um canal para o Espírito Santo, Senhor Deus, falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor, buscar uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, em que houver os sorteios. Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @Igreja 70 Santos, escolhendo o número de 1 a 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome, que você é membro da 70 Santos. E diga qual número de rebanho de 1 a 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E sabe o que estamos oferecendo? 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus Todo-Poderoso, que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais. Sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos a internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé, também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42 e Romanos 15, 16 a 18, Provérbios 11, 25.
E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte, verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo, Senhor Deus, para tocar nos corações de duas pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em seu Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia. E o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos desses 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para a tua 70 rebanhos santos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria através da tua santa palavra, que é viva, vida, Espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, meu muitíssimo amém. Vamos dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Segunda Timóteo com 4 capítulos e Romanos com 16 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 2 Timóteo, capítulo 1, que contém 18 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo, para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, aonde você estiver. 2 Timóteo capítulo 1 contém 18 versículos. Saudação e ação de graças. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade do Senhor Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Dou graças ao Senhor Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura de que, sem cessar, faço menção de ti nas minhas orações de noite e dia, lembrando-me das tuas lágrimas. Desejo muito ver-te para me encher de alegria. Glórias ao Senhor Deus. Romanos com 16 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Romanos. Capítulo 9. Romanos capítulo 9, que contém 33 versículos. A escolha soberana do Senhor Deus
Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho à minha consciência do Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, pois eu mesmo desejaria ser separado de Cristo por amor dos meus irmãos, que são meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção de filhos, a glória e as alianças, a lei oculta e as promessas. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A oração é a oração de número 1. Santíssimo Senhor Deus e Todo-Poderoso, que haja agora a expulsão de todo espírito imundo que estiver oprimido de alguma forma as pessoas ou os lugares em que estiverem ligados nessa live da tua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos agora em nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Mas antes de eu dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, nós iremos apresentar. Eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar. E até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Glórias ao Senhor Deus. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E hoje, os números que eu falarei primeiro são os números de número ímpar. Sete, 63,
7, 63, 8 e 64. 7, 63, 8 e 64. Vamos ao livro. Filipenses com 4 capítulos. Capítulo 4. Filipenses capítulo 4 para o Rebanho Santos de número 7, 63, 8 e 64. O capítulo 4 do livro de Filipenses contém 23 versículos. As últimas exortações, portanto, meus amados e muito saudosos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firme no Senhor. Amados, rogo a Evódia e a Sinti que sintam o mesmo no Senhor. E peço também a ti, meu leal companheiro de Ju, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. 1,69, 2 e 70, 1,69, 2 e 70. O livro é o livro de João, com 21 capítulos. Capítulo 10. João, capítulo 10. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias ao Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. João capítulo 10 contém 42 versículos. A incredulidade dos judeus. Houve então a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno. E o Senhor Jesus andava passeando no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no aos judeus e perguntaram: até quando nos manterás em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o abertamente. O Senhor Jesus respondeu: eu já vos disse, mas não credes os milagres que eu faço em nome do meu Pai. Falam por mim. Glórias ao Senhor Deus. 23, 47, 24 e 48. 23, 47, 24 e 48. O livro é o livro de Salmos, com 150 capítulos. Salmos 119, 65 a 72. Para o Rebanho Santo de número 23, 47, 24 e 48. 23, 47, 24 e 48. Cento e 19, do 65 ao 72. Faz o bem a teu servo, ó Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me o bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos.
Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guarda a tua palavra. Tu és bom e faz o bem, ensina-me os teus decretos. Embora os soberbos tenham forjado mentiras contra mim, de todo o coração guardo os teus preceitos. Seja muito bem-vinda, Paulina, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. 33, 37, 34 e 38. 33, 37, 34 e 38. Miqueias com 7 capítulos. Capítulo 3. Miqueias, capítulo 3. Para o rebanho são de número 33, 37, 34 e 38. O capítulo 3 do livro de Miqueias contém 12 versículos. Repreensão aos chefes e aos profetas. Então eu disse: ouvi, vós, chefes de Jacó, e vós, governantes da nação de Israel. Não é a vós que pertence saber a justiça, a vós que aborreceis o bem e amais o mal, que arrancais a pele de cima deles e a sua carne de cima dos seus ossos, que comeis a carne do meu povo, lhe arrancais a pele, lhes esmiuçais os ossos e os repartis como para a panela, e como a carne do meio do caldeirão. Então chamarão ao Senhor, clamarão ao Senhor, mas ele não o ouvirá. Antes esconderá dele a sua face naquele tempo por causa do mal que fizeram. Glórias ao Senhor Deus. 35 e 36, rebanho santo de número 35 e 36. O livro é o livro de Atos, com 28 capítulos. Capítulo 27. Atos, capítulo 27, para o rebanho santo de número 35 e 36. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo, mas para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, aonde você estiver. Glórias ao Senhor Deus. Atos capítulo 27, que contém 44 versículos. Paulo é enviado a Roma. Quando se determinou que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo a outros presos a um oficial por nome Júlio da corte Augusta. Embarcando em um navio de Adramítio que estava prestes a navegar em demanda dos portos da costa da Ásia, fizemos-nos ao mar, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Sidom e Júlio, tratado Paulo humanamente, permitiu-lhe ir ver os amigos para que cuidasse dele. Partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. (15, 55, 16 e 56), 15, 55, 16 e 56, Apocalipse com 22 capítulos. Capítulo 20. Apocalipse capítulo 20 para o rebanho santo de número 15, 55, 16 e 56. O capítulo 20 contém 15 versículos. Os 1000 anos. Então vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou no abismo, ali encerrou o selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso é necessário que seja solto por um pouco tempo. Vi também tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi-lhe dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho do Senhor Jesus e pela palavra do Senhor Deus, que não adoraram
A besta nem a sua imagem não receberam um sinal na testa nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. 9, 61, 10 e 62. 9, 61, 10 e 62. Glórias ao Senhor Deus. Gálatas com 6 capítulos. Capítulo 2. Gálatas, capítulo 2, que contém 21 versículos. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito. Eu subi por causa de uma revelação, lhes pus o evangelho que prego entre os gentios, mas particularmente aos que pareciam ter maior destaque, para de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se, e isso por causa dos falsos irmãos que se infiltraram em nosso meio, com o fim de espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus para reduzir-nos à escravidão. 3, 67, 4 e 68, 3, 67, 4 e 68. Primeira Crônicas, com 29 capítulos. Capítulo 20. Primeira Crônicas, capítulo 20, contém 8 versículos. 9 vitórias de Davi. Na primavera, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Joabe levou o exército e destruiu a terra dos filhos de Amon. E foi e cercou Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Joabe atacou Rabá e a destruiu. Davi tirou a coroa da cabeça do rei deles. Achou nela o peso de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi colocada sobre a cabeça de Davi. Ele levou da cidade grande quantidade de despojo, e fez o povo que estava nela, e o fez trabalhar com serras, com picaretas de ferro e com machados. Assim fez Davi com todas as cidades dos filhos de Amon. Então Davi voltou com todo o seu exército para Jerusalém. Depois disso houve guerra em Gezé com os filisteus. Nesse tempo, Sibecai, ou Uzatita, matou Sipai, que era descendente dos Refaíns, e os filisteus foram subjugados. Glórias ao Senhor Deus. 5, 65, 6 e 66. 5, 65, 6 e 66. O livro é o livro de Judas, com um capítulo. Judas, servo do Senhor Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus Pai e guardados no Senhor Jesus Cristo, misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Amados, enquanto eu empregava toda a diligência para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, sentia-se necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos, pois certos homens se infiltraram descaradamente, os quais desde há muito estavam destinados para este juízo, homens ímpios que convertem em dissolução em graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus o Cristo. Quero lembrar-vos, se bem que já estáis ciente de tudo isso, que o Senhor, tendo salvo um povo tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Glórias ao Senhor Deus.
21, 49, 22 e 50, 21, 49, 22 e 50. Abacuque com 3 capítulos. Capítulo 1. Abacuque, capítulo 1, que contém 17 versículos. A iniquidade de Judá, o oráculo que viu o profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás, ou gritarei a ti violência e não salvarás? Porque me fazes ver iniquidade e opressão, destruição e violência estão diante de mim. Não há também contendas e o litígio se suscita, por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. O ímpio cerca o justo, a justiça é pervertida. Glórias ao Senhor Deus. Antes de dar continuidade ao sorteio, eu irei apresentar uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual.
e demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. Vamos dar continuidade ao sorteio. O livro é o livro de Esdras, com 10 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Esdras. Vamos ao rebanho, para o rebanho santo de número 25, 45, 26 e 46, 25, 45, 26 e 46. Capítulo 6, Esdras, capítulo 6. Que contém 22 versículos. O decreto de Dário. O rei Dário deu ordem e buscaram no arquivo onde se guardavam os tesouros em Babilônia, em Ecbatana, fortaleza situada na província de na província da Média. Achou-se um rolo e nele estava escrito um memorial. No primeiro ano do rei Ciro, o rei deu esta ordem com respeito à casa do Senhor Deus em Jerusalém, ser edificada a casa para lugar em que se ofereçam sacrifícios e sejam lançados os seus fundamentos. A sua altura será de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados. Com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova, a despesa se fará da casa do rei. Glórias ao Senhor Deus. 13, 57, 14 e 58, 13, 57, 14 e 58. 2 João com um capítulo. Que contém 13 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, onde você estiver. 13, 57, 14 e 58, 2 João, com um capítulo que contém 13 versículos. O presbítero, a senhora eleita, seus filhos a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que está em nós e para sempre estará conosco, graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Deus Pai e do Senhor Jesus o Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Muito me alegrei em ter achado alguns de teus filhos andando na verdade, assim como recebemos o mandamento do Pai. 27, 43, 28 e 44, 27, 43, 28 e 44, Cantares com 8 capítulos. Capítulo 4. Cantares, capítulo 4. Cantares, capítulo 4, contém 16 versículos. Como és formosa, amada minha, como és formosa, teus olhos são como os das pombas. E brilha através do teu véu, teu cabelo é como rebanho de cabra, que pastam no monte de Gileade. Os teus dentes são como o rebanho das ovelhas tosquiadas que sobem do lavadouro. Todas produzem gêmeos, nenhuma estéril há entre elas. Os teus lábios são como um fio de escarlate, a tua boca é doce, a tua fronte é qual pedaço de romã. Por detrás do teu véu,
O teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para pendurar armas. 1000 escudos pendem dela, todos broquéis de valorosos. Glórias ao Senhor Deus. 11, 59, 12 e 60. 11, 59, 12 e 60. Hebreus com 13 capítulos. Hebreus capítulo 3. Contém 19 versículos. Cristo é superior a Moisés, assim como diz o Espírito Santo: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. 17, 53, 18 e 54, 17, 53, 18 e 54. O livro é o livro de Tiago, com 5 capítulos. Capítulo 3. Tiago, capítulo 3, para o rebanho santo de número 17, 53, 18 e 54. 17, 53, 18 e 54. Tiago, capítulo 3, contém 18 versículos. 2 tipos de sabedoria. Quem entre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Se, porém, tem de vosso coração amarga inveja e sentimento faccioso, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra má. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao próximo rebanho. Rebanho santo de número 29, 41, 30 e 42. 29, 41, 30 e 42. O livro é o livro de Josué, com 24 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Josué. Capítulo 17. Josué, capítulo 17, para o rebanho santo de número 29, 41, 30 e 42. Capítulo 17 contém 18 versículos. A herança da meia tribo de Manassés. Couberam Manassés 10 quinhões fora a terra de Gileade e Bassã, que está perto do Jordão, porque as filhas de Manassés, no meio de seus filhos, possuíram herança. Os outros filhos de Manassés tiveram a terra de Gileade. O território de Manassés foi desde Aser até Micmetá, que está em frente de Siquém, e vai pela direita até os moradores de Entapuã. Tinha Manassés a terra da Tápua. Não, a terra da Tápua, mais Tápua, ainda que situada na fronteira de Manassés, pertencia aos filhos de Efraim. 19, 51, 20 e 52. 19, 51, 20 e 52. Primeira Samuel, com 31 capítulos. Primeira Samuel, capítulo 31. Para o rebanho santo de número 19, 51, 20 e 52. 31 contém 13 versículos. A morte de Saul. Vendo seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Assim Saul, seus 3 filhos, o seu escudeiro e todos os seus homens morreram junto naquele dia.
Vendo os homens de Israel que estavam do outro lado do vale e os que estavam a leste do Jordão, que os homens de Israel fugiram, aqui Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram as cidades e fugiram. E vieram os filisteus e habitaram nelas. Glórias ao Senhor Deus. Trinta e um, 39, 32 e 40, 31, 39, 32 e 40, Jeremias com 52 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Jeremias. Capítulo 31. Jeremias, capítulo 31, que contém 40 versículos. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão meu povo, assim diz o Senhor, o povo que escapar da espada achará graça no deserto, Israel mesmo, quando eu o fizer descansar. Há muito que o Senhor nos apareceu, dizendo, com amor eterno te amei, com benignidade te atraí. Ainda te edificarei e serás edificado, ó Virgem de Israel, ainda serás adornada com os teus adufes, sairás com o coro dos que dançam. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria, os plantadores plantarão e desfrutarão dos frutos. Glórias ao Senhor Deus. Tenho da oração. A oração é a oração de número 8. Maravilhoso Senhor Jesus Cristo, eu peço que haja agora tuas abundâncias, paz e alegrias, alcançando todas essas vidas dos fiéis seguidores ou inscritos e fiéis membros dessa igreja virtual, @Igreja 70 Santos, e todos possam cantar as tuas promessas e prosperidades e viverem uma vida de santidade e santificação, para mais honra e mais glória do teu santíssimo nome. É o que eu peço e agradeço. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém. Oséias com 14 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Oséias. Capítulo 13. Oséias, capítulo 13, é o penúltimo livro de hoje, que contém 16 versículos. A ira do Senhor contra Israel. Quando Efraim falava, temia e era exaltado em Israel, mas ele se fez culpado no tocante a Baal e morreu. Agora multiplicam pecados e da sua prata fazem imagem de fundição, ídolos segundo o seu entendimento, todos obra de artífice, disse eles. Oferece sacrifício humano e beijam-se os bezerros. Por isso serão como a nuvem de amanhã, como orvalho que cedo passa, como palha que se lança da eira e como a fumaça que sai pela janela. Todavia eu sou o Senhor seu Deus que te tirou da terra do Egito, portanto não reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Terceira João com um capítulo. E contém 15 versículos. Presbítero é o amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como que bem vai a tua alma. Muito me alegrei quando os irmãos vieram e deram testemunho da tua verdade. Como tu andas na verdade, não tenho maior alegria do que esta de ouvir que meus filhos andam na verdade. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo a ser sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento.
mentalizou o 4, 2 Timóteo capítulo 1, você que mentalizou o 16, Romanos capítulo 9, você que mentalizou o 12, Filipenses capítulo 4, você que mentalizou o 18, João capítulo 10, você que mentalizou o 17, Salmos 119, do versículo 65 a 72, você que mentalizou o 5, Miqueias capítulo 3, você que mentalizou o 7, Atos capítulo 27, você que mentalizou o 10, Apocalipse capítulo 20, capítulo 2, você que mentalizou o 8, 1 Crônicas capítulo 20, você que mentalizou o 13, é o livro de Judas, você que mentalizou o número 2, Abacuque capítulo 1, você que mentalizou o número 6, Esdras capítulo 6, você que mentalizou o número 9, 2 João, um capítulo, que mentalizou o 19, Cantares capítulo 4, você que mentalizou o 20, Hebreus capítulo 3, você que mentalizou o 14, Tiago capítulo 3, você que mentalizou o 1, Josué capítulo 17, você que mentalizou o 11, 1 Samuel capítulo 31, você que mentalizou o 22, Jeremias capítulo 31, você que mentalizou o 15, Oséias capítulo 13, você que mentalizou o 3, o livro é o livro de Terceiras. Glória ao Senhor Deus, eu irei ler para você que as igrejas e canais estão apresentando. Atenção nesse novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro. Prova na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casa ou em outras formas de moradias. Primeiro, oferta. Segundo, sacerdote. Terceiro, receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. Quarto, oração. Quinto, orar. Sexto, dízimo. Sétimo, em um lugar particular em sua casa ou outras formas de moradia para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo. Basta provar com base na Bíblia Sagrada que uma só foi anulada ou que não é mais necessária e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao Senhor Deus, eu irei apresentar mais uma denúncia. Para todos vocês. Das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção, você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos, e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21. Foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora
todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7. Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm de ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Lucas capítulo 24, versículo 48. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Vou repetir para vocês o número que foram sorteados: 4, 2 Timóteo 1, 16, Romanos 9, 12, Filipenses 4, 18, João 10, o 17, Salmo 119, do versículo 65 a 72, o 5, Miqueias 3, o 7, Atos 27, o 10, Apocalipse 20, o 21, Gálatas 2, o 8, 1 Crônicas 20, o 13, Judas, o 2, Abacuque 1, o 6, Esdras 6, o 9, 2 João, o 19, Cantares 4, o 20, Hebreus 3, o 14, Tiago 3, o 1, Josué 17, o 11, 1 Samuel 31, 22, Jeremias 31, o 15, Oséias capítulo 13, o 3, 3 João. Atenção, você que quer reconhecer o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida. Declara aqui abaixo nos comentários as seguintes palavras: eu digo seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, do versículo 28 a 30. Faça essa leitura dessa passagem em voz alta e depois faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo que são leves e suaves, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15, e vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos. Ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12, meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado, nossos perfis oficiais, para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Atenção no benefício e importância em você ser seguidor ou inscrito membro ofertante de uma das igrejas virtuais, e também de você interagir com as 2 igrejas virtuais, curtindo
seguindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber um livro, uma palavra do Senhor para a sua meditação, além de receber orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote. Eu aposto uma vez por semana oração diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, de 6h48 da manhã na @igreja Setenta Santos, na parte da tarde, a partir das 16h33 na @IG13183730 e até 1h12 da madrugada na @igreja benditas, para buscar ao Senhor Deus, seja onde estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27 e João, capítulo 15. E também vai receber base da Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários nesse fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e horário das lives, das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, há o perfil clicando na foto no nome da igreja que está aparecendo na tela e vai na aba de seguindo, onde você encontrará as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E lembre-se de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciada mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente e o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Cada uma delas vale desde 12 milhões até 200 milhões de reais. Para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil, vocês de Portugal, da Angola, da Dinamarca, da França, do Japão e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo amém.